Gente, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Hoje eu não vou pregar tão em 3 pontos, mas eu vou tentar expor mais o texto sagrado. Então hoje é um desafio até maior, mas eu espero que nós venhamos a compreender isso. Você é bom com regras? Você é aquela pessoa certinha em regras, né? Tipo metódica, sabe? Não gosta de fazer nada que não esteja fora da sua lista. Não existem pessoas que são assim. Eu possivelmente quebraria a lista dessas pessoas. Não sou tão organizado assim. Mas o fato é que nós temos os 2 tipos de pessoas. As pessoas que vivem por regras, vivem pelo seu sistema e esperam que o seu sistema nunca falhe, porque o sistema produz segurança. E existem pessoas que não conseguem viver nas regras. É aquele tipo de pessoa que o horário é para acordar de 7h30, ela só acorda de 7h45. E a pessoa com regras acorda de 7h25. É impressionante. Mas a palavra de Deus também fala sobre uma regra, uma lei. E o texto que nós vamos ler vai falar sobre isso. Será que nós temos que obedecer à lei para sermos santos, ou a lei simplesmente ficou no passado e agora nós vemos além da lei? Afinal, nós somos salvos pela graça de Deus. Vamos entender isso hoje. Mateus 5, a partir do verso 17, nos diz o seguinte: Jesus fala o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelo que tu fazes por nós. Ajuda-nos nessa noite a entender o que tu queres de nós, Senhor, quanto ao teu povo. Obrigado pelo teu evangelho. Torna-nos mais santos a cada dia. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Jesus está ministrando o Sermão do Monte. E por que é chamado de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha? A ideia é que Jesus foi realmente a um lugar mais alto e começou a pregar para aqueles que os seguiam. Alguns comentaristas vão dizer que esse sermão não aconteceu dessa forma, mas foi simplesmente alguns discursos separados de Cristo que foram juntos, foram ligados, e o autor Mateus escolheu trazê-los dessa maneira. Mas eu estou com os mais tradicionais, que acreditam realmente que tudo o que Jesus falou aqui foi um dado momento de sua vida para os seus seguidores. E o que Jesus está falando? Jesus está expressando o que ele espera dos seus seguidores.
Jesus está dizendo que o cidadão do céu tem uma maneira de viver. Nós não podemos pensar, porque somos igreja, que tudo é à torta e à direita. Existe um padrão estabelecido por Deus para nós. Esse é o padrão da santidade. O que é interessante é que Jesus começa a falar das bênçãos que acompanhava aqueles que o seguiam. Então Jesus começa a dizer: bem-aventurados os pobres, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu quero tentar explicar para você essas duas bem-aventuranças. Primeiro, quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, ele não está dizendo qualquer tipo de choro, porque senão todo mundo ia ser bem-aventurado. Todo mundo é que chora. Já dizia aquele cantor, né? Homem chora, né? Estou indo embora agora, a mala já chora. Porque homem chora. Homem não chora, né? Mas ele está chorando na música. Eu não entendo que contradição é essa. O que acontece? O que é esse choro? Esse choro é pelo pecado. Jesus está dizendo: bem-aventurado aqueles que choram, porque são pecadores. Bem-aventurado aqueles que choram, porque não alcançam o padrão de Deus. Bem-aventurado aqueles que se acabam por dentro por não serem santos como deveriam ser. Então, chorar por não estar em conformidade com o padrão de Deus é uma bem-aventurança. O que é ter fome e sede de justiça? Nós temos, né, advogados aqui. Nós vamos montar um escritório depois, escritório à live, entendeu? Só para assessoria jurídica, com esses meninos que estão se formando tudo em direito aqui nessa igreja. Não tem condição um negócio desse. Eu sei que médico e advogado eu sempre vou ter, graças a Deus. Então, o que acontece? Engenheiro também, né, Natália? O que acontece? Não é simplesmente assistir um jornal e ficar indignado com a brutalidade do mundo. Afinal de contas, não precisa ser crente para ficar indignado com tudo que acontece. Porque o mundo já nos torna raivosos até demais. Você já percebeu? Até lei, e eu fiquei triste hoje, lei para tabelar valor de livro, gente. Depois, se você quiser saber, a gente conversa sobre isso. Mas é um absurdo. Então todo mundo está indignado. Nós vivemos em uma nação indignada por falta de justiça. Mas não é esse tipo de justiça. O que Jesus quer dizer é: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede por santidade. Justiça do céu. Bem-aventurado aqueles que ficam famintos por obedecer a Deus. Então, os que choram porque são pecadores e carecem da graça. Os que têm fome de justiça são os que têm fome de santidade. Mas qual é o padrão, então, para eu ser consolado desse choro e ter minha justiça saciada, minha fome saciada? Muitos naquela época pensavam o seguinte: esse homem chamado Jesus está colocando a lei de Moisés por terra. Ele está deixando a lei de lado. E você tem que se lembrar que Jesus é judeu, e judeus obedeciam à lei.
Então eles pensavam: poxa, como esse homem quer nos ensinar, ensinando coisas novas. E é agora que chegamos ao nosso texto. O que Jesus pensa sobre a lei? O que nós devemos pensar sobre a lei quanto à nossa vida? Você já se perguntou se deve obedecer aos 10 mandamentos? Aos 10 mandamentos. Não são 9. São 10. Inclusive, se Cristo nos abençoar, quem sabe ano que vem uma série sobre os 10 mandamentos. Seria ótimo. Mas você já se perguntou por isso? Será que eu devo obedecer os 10 mandamentos? Será que eu devo olhar para o Antigo Testamento e considerar alguma coisa dali? Ou deixa o Antigo de lado e vamos viver o Novo? O que Cristo vai nos dizer? Bem, em primeiro lugar, Cristo vai nos dizer que Ele próprio obedeceu aos 10 mandamentos. Ele não só obedece, mas ele cumpre. Acompanhe comigo o versículo 17 e 18, novamente. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus começa a falar para aquelas pessoas, e ele deixa claro o seguinte: eu não estou aqui para anular nenhuma lei de Moisés. Então tudo o que Moisés falou, tudo o que Moisés disse, continua valendo. Então os 10 mandamentos, os outros mandamentos que você vai encontrar no Antigo Testamento, ainda está valendo para hoje. E a pergunta é: Antônio, pelo amor de Deus, então aquele mandamento de deixar, você sabe que tem isso, deixar os homens deixarem a costeleta crescer, está valendo? Será que esses mandamentos ainda valem? Não. Quais os mandamentos nós devemos obedecer? A lei moral de Deus. Toda a lei cerimonial, toda a lei festiva foi cumprida em Cristo Jesus. Ele é o cumprimento dessa lei. Todas aquelas festas serviam para... eram tipos de Cristo. Elas apontavam para o que estava para vir. Então, quando Cristo vem à terra, ele cumpre esses mandamentos, essas leis cerimoniais. Mas toda a lei moral deve ser obedecida. Cristo está dizendo que ele não só obedece, mas ele é o cumprimento dessa lei. E é interessante você notar que ele diz: não pensem que eu vim. Jesus já tinha a consciência que sua missão era cumprir a lei de Deus aqui na terra. Ele tinha que ser perfeito. E o grau de perfeição que Deus exige está na lei de Deus. Se alguém quer ser perfeito, deve observar todos os mandamentos e não falhar em nenhum. É o que Cristo fez. Foi o que Cristo fez. Ele é o cumprimento dessa lei. Ele é o cumprimento da lei moral. Ele é o cumprimento da lei cerimonial. Mas ele também não deixa tudo para trás. Ele tem consciência da validade do Antigo no Novo Testamento. Como nós devemos então entender o Antigo Testamento?
todo mundo aqui tem quarto, ou dorme em um quarto, ou tem sala, ou tem uma lâmpada na sua casa, pelo amor de Deus. Se você não acende a luz, certo? Mas abre um pouco a porta, o que é que vai acontecer se tiver luz lá fora, né? Aquela porta vai clarear parte da sala, certo? Não vai clarear a sala toda, ok? Esse é o Antigo Testamento. A revelação de Deus está clareando parte da sala. Quando Cristo vem à Terra, Ele clareia toda a sala. Acende-se a luz. E nós contemplamos toda a revelação de Deus. Cristo é o cumprimento dessa lei. Cristo é o cumprimento da revelação de Deus. Se Ele nos manda obedecer a lei, e se Ele não está abolindo a lei, o que ele então está fazendo? Ele está interpretando corretamente a lei de Deus. E o que ele vem dizer não pensem. De forma alguma pensem isso. Que um iode ou um traço será apagado da lei até que se cumpra. Você vai, em algumas traduções, contar nem um J nem um tio, não é? Mas por que eu falei a questão do iode e a questão do traço? Porque são duas letras no alfabeto hebraico. O iode é a menor letra do alfabeto. E o crave, se eu não me engano, é um traço. Aí você pode perguntar, por que um traço, Antônio, tão importante no hebraico? Se você tirar esse traço de uma palavra, a palavra muda. Ela vira outra palavra. Então o que acontece? As pessoas poderiam pensar que poderiam tirar alguma coisa da lei. Mas o que Jesus está dizendo é: nada vai mudar até que tudo se cumpra. Então nós, como crentes em Cristo, devemos entender perfeitamente o que é santidade. Santidade não é só um estado pleno que nós alcançamos na nossa conversão, quando Deus ali nos torna santos. Mas a santidade vem com a santificação, a santidade diária, a batalha constante. Por isso, eu e você temos que observar muito bem o padrão que Deus colocou para nós. O padrão que Deus deixou para cada um de nós. Mas eu quero dizer uma coisa triste para você. Você não vai conseguir obedecer toda a lei. Você vai fracassar. Eu vou fracassar. Todos aqui fracassarão. Eu, você, escolheremos outros caminhos. Nós não amaremos a Deus constantemente. Nós não vamos acordar todo dia. Quando era pentecostal, a gente dizia cuspindo fogo, é o dragão, pronto. Cuspindo fogo todas as manhãs. Existirão dias que você vai cantar o novo cântico chorando. Vai escutar essas músicas que as meninas cantam aqui, vai chorar.
Ele vai dizer: traga-me para mais perto, traga-me para mais perto, e vai chorar, e vai dizer: meu Deus, como é bom. Mas existirão dias que você vai dizer: eu quero estar longe. Pelo amor de Deus, que peso é a santidade. Quantas escolhas eu tenho que fazer. Como é difícil ser santo. Como é mais fácil pecar. Para quem nós devemos olhar? Para aquele que cumpriu a lei. Quando você se sentir em pedaços, olhe para Cristo. Porque o que deve confortar eu e você é que Deus não cobrará de nós a justiça que a lei pedia. E Ele não vai dizer: Antônio, João Vitor, eu quero que você seja esse homem, e agora porque você não foi, você está condenado. Nós estaríamos completamente perdidos se fôssemos depender da nossa própria justiça. Eu e você estaríamos condenados ao inferno se amanhã nós fôssemos depender da nossa própria justiça. Mas nós estamos, e essa, me perdoe, mas essa é uma das expressões que eu mais amo na Bíblia Sagrada, e talvez seja a que eu mais repita: nós estamos em Cristo. Então Deus, quando olha com todo o seu poder, com toda a sua soberania, com toda a sua majestade, quando Deus olha para nós, Ele enxerga a justiça de Cristo. De tal forma, e essa justiça é tão poderosa, maravilhosa, graciosa, que quando Deus olha para você, para Ele você está cumprindo toda a lei. Não porque você cumpre, mas porque Cristo cumpriu a lei por cada um de nós. Isso nos traz uma verdade maravilhosa. Amanhã o amor de Deus não mudará. A justiça de Cristo nos traz uma verdade grandiosa. Amanhã o amor de Deus não mudará, mesmo que você converse o culto inteiro. Amanhã Cristo não mudará. Isso deve confortar o nosso coração. Deve transmitir paz. Cristo cumpre a lei. E morre como um transgressor. Ele cumpre a lei e morre como um criminoso, para que eu e você tivéssemos sobre nós a justiça de Cristo. Quando o pecado, e o pecado tem essa particularidade, quando o diabo, e o diabo é o acusador, disser aos teus ouvidos: você não é justo o suficiente, você é um pecador, acabou para você. Não olhe para o diabo, não olhe para o pecado, olhe para Cristo. Porque em amor Ele diz: não acabou, meu filho, eu perdoo você. Minha justiça em você é ilimitada. Não se conforte nas suas próprias capacidades.
você vai se decepcionar. Conforte-se em Cristo. Em Cristo. Porque Ele foi até o fim. Por mim e por você. Pela igreja de Deus. Agora isso, compreendido de uma forma errada, pode levar ao antinomismo, que é aquelas pessoas que não obedecem ou desprezam a lei. Pensam que a graça é suficiente, que não precisam obedecer mais nada. Aí Cristo dá o remédio. Ele continua a partir do verso 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que isso deve promover? Encare o que Cristo está dizendo. Deve existir um compromisso meu e seu de trilhar o caminho da obediência. E aí eu quero falar uma particularidade da santidade. Não sei se Pinho falou, mas eu creio que toquei um pouco nas outras duas pregações. A justificação é um estado maravilhoso. Ela não aumenta nem diminui. Isso eu já falei. A santidade não. Santificação não. Você tem que lutar todo dia. Porque você pode sim estar carecendo de santidade. Você pode ser a mesma pessoa, o mesmo crente, com os mesmos problemas para toda a vida. E qual é o caminho da santidade? É o da batalha diária. Existe até um vídeo de John Piper chamado Guerra. E aquele vídeo vai trazer a importância de lutar dia a dia contra a lascívia, contra a pornografia. Mas eu quero transmitir e aumentar a ideia desse livro, desse vídeo. Você tem uma guerra diária, uma batalha diária para ser santo. Se preocupe com os menores e com os maiores mandamentos. Não fique fora de si. Jesus está falando para uma multidão de pessoas que eram ensinadas da forma errada. Os mestres daquele povo traziam um compromisso com a lei apenas no exterior. Era daqui para fora. Sabe? Era se eu não matasse alguém. Era se eu não adulterasse, me deitasse com a mulher do outro. Era se eu jurasse e não colocasse o nome de Deus. Era se eu amasse o meu próximo, mas tivesse o direito de odiar aquele meu inimigo. Estava tudo bem, você estava cumprindo a lei, isso para eles. Mas o que Jesus faz, o que Jesus diz àquela multidão, não é assim. Ele aprofunda o relacionamento com Deus quando diz: Deus quer que comece de dentro. Não é
de fora para dentro, é de dentro para fora. Você quer encarar isso? Jesus vai dizer, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos estiverem maus, todo o teu corpo estará mal. Mas a grande verdade é, quando o coração está podre, nós só olhamos para as coisas erradas. O que Jesus está dizendo? Considerem o fato que Deus quer transformar o coração de cada um que me segue. Então você não pode ser a mesma pessoa. Pelo amor de Cristo, você não pode ser a mesma pessoa. O que Ele espera é que você cresça em amor a Deus. E não há como pensar nesse texto e não pensar em João capítulo 14, quando diz: aqueles que me amam obedecerão os meus mandamentos. Foi o que nós cantamos ainda há pouco. Como eu e você queremos nutrir amor por Deus, como eu e você queremos crescer em amor a Deus e nos tornarmos mais santos, se não deixamos a Bíblia invadir a nossa vida. Nós somos a geração das concessões. Uma pequena mentira vale. Ser corrupto um pouco vale. Ser preguiçoso vale. Antônio, eu só durmo 23 horas do dia, Antônio. O que é que tem de mais dormir, sei lá, de meia-noite até 11 da noite do outro dia? Do mesmo dia, né? Antônio, eu sou um ótimo filho, eu só não gosto de fazer as atribuições de casa quando minha mãe manda. Antônio, não é murmuração não, mas que celular horrível é esse que eu tenho? Não, era melhor que eu nem tivesse. Mas não é murmuração não, Senhor. Você vê como nós... E eu estou lendo um livro de Russell Shedd, e eu quero recomendar a você Pecados e Pecadinhos. Você vê como nós temos pecadinhos de estimação. O que Jesus está dizendo? Considerem todos os mandamentos, do menor ao maior. Considerem tudo o que eu falei, mas considerem tudo o que está escrito. E é interessante, e pegando um desses textos, já que eu não vou pregar mais sobre o Sermão do Monte nessa série, só para pegarmos um exemplo. Quando ele diz, não, vocês viram o que foi dito, não matarás. O que é que as pessoas faziam? Elas odiavam as outras. Não matavam, mas odiavam. O que é que Cristo quer? Se você odiar alguém em seu coração, você é um homicida, um assassino. Então não há espaço para isso na nossa vida. Tinha um amigo meu que dizia o seguinte: crente tem que ser frouxo e besta. Parece meio estranho, não é? Mas nós temos que perder mais. Perder mais. E ser cada vez menos donos de nossa própria vida. Isso que o mundo chama de ser frouxo e besta, Jesus nos traz como nova vida.
E aí, e no Sermão do Monte vai acontecer muito isso. Por vezes isso vai acontecer. Jesus vai dizer: olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas, que eram os mestres da lei, que procuravam obedecer cada lei, ou os fariseus, que adicionaram à lei centenas de outros mandamentos. Para você ter uma ideia, um fariseu tinha a quantidade de passos a ser dada em um sábado. Se ele passasse dessa quantidade, ele tinha quebrado a lei. E o que é que Jesus está dizendo? Se vocês não excederem os escribas e os fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Antônio, eu tenho que contar meus passos agora. Eu queria trazer essa verdade, eu creio que sim. Mas não é contar a distância, mas é contar para onde você vai. Aqueles homens levaram tudo para o exterior, para fora. Jesus está dizendo: não, é o coração. E como a nossa justiça excede a deles? John Stott vai dizer no seu comentário, um dos melhores que eu já li sobre o Sermão do Monte, é que a justiça, enquanto a justiça deles era externa, voltada aos seus próprios interesses e à glorificação do seu próprio nome, a justiça do crente é interna. É o coração. E aí, tem 2 textos em Ezequiel e outro em Jeremias que vão dizer justamente isso. Enquanto aqueles homens escreveram a lei nos seus papéis, Deus diz a Jeremias: eu vou escrever a minha lei nos corações de cada um. A lei de Deus está gravada no coração daquele que serve a Deus. E Ezequiel vai dizer: eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um de carne, e nele estarão gravados os meus mandamentos. O que Deus está fazendo é marcando propriedade em nós. Deus está colocando em nós um selo, dizendo: vocês são meus, até mesmo o coração. Se eu falei que o abandono da lei é antinomismo, viver pela lei é ser hipócrita. Porque, como eu falei, nenhum de vocês irá cumprir toda a lei. Nem eu, nem nenhum de vocês. Então, Antônio, por que nós temos que obedecer à lei? Não é por autojustiça, é por gratidão. Aqueles homens obedeciam para serem justificados. Nós já fomos justificados em Cristo, como eu já falei. Por isso nós obedecemos. Nós obedecemos porque fomos constrangidos pelo amor de Cristo a obedecê-lo. Então obedecer não é um peso, não é uma mala que nós carregamos, não é um fardo. Não é. E glória a Deus por isso. Obedecer é prazer. E aí, dando spoiler da próxima pregação, no Salmo 1 vai dizer: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou no Salmo 119, quando ele vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Obedecendo a tua palavra, ó Senhor. Você quer encontrar o maior prazer da sua vida? Você quer desfrutar da maior alegria da sua vida? Obedeça a Deus em amor. Obedeça a Ele por gratidão. Obedeça a Ele pelo que Ele já fez. Porque Ele
Ele é maior do que qualquer um de nós. Você se sente um fracassado? Eu clamo a você nessa noite a chorar pelo seu pecado. Você está com fome, mas não é de um hambúrguer do Burger King. É uma fome que não para. Eu clamo a você que sacie sua fome de justiça sendo santo. Eu clamo a você eu clamo para que você encontre o caminho da santidade. Eu me propus a ler livros sobre santidade até o fim dessa série. E eu estou lendo agora o de J.I. Packer, que é a redescoberta da santidade. E no começo do livro, Packer traz um poema de Kipling, aquele que escreveu Mowgli, o Menino Lobo. E o poema diz o seguinte: ainda está lá o velho caminho. Árvores caíram, folhas esconderam, mas o caminho ainda está lá. O que eu quero dizer, queridos, o caminho para a santidade ainda está aqui. Talvez as árvores, as ocupações da sua vida enterraram esse caminho. Você encontra-se sentindo-se como um desobediente. Mas o caminho ainda está lá. Eu e você não podemos desobstruir. Mas Cristo faz isso por nós. Por isso, hoje, se você quer voltar a este caminho, peça a Ele. Peça a Ele. Ele abrirá os caminhos novamente. Vamos adorar a Deus.
mesmo assim é pra mim como rocha segura, onde eu posso firmar meus pés. Felizes são os que andam na lei de Deus. Sempre os caminhos seus. Esse é o padrão de Deus. O mais meu escurecer, para os meus pés, lâmpada para os meus pés que andam no mais breu escuro, que andam no mais breu escurecer. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Mas, por vezes, nós fechamos os olhos. Queremos nos tornar cegos à tua lâmpada, a quem tu és. Por isso, Senhor, eu te peço, abra os olhos de teu povo. Abra os olhos de cada adolescente que está aqui, Senhor, para a maravilha e para a glória que é ser santo. Por favor, Pai, não torne essa série apenas mais uma série de mensagens, mas torne algo vivo em nós, o desejo por ser santo. Quanto àqueles que estão vacilando, Senhor, e se encontram sendo enganados pelo pecado, assim como tu fizeste comigo por vezes, eu te peço, faça também. Mostres que não é o fim, mas que há vida em ti. Dá-nos o final de noite na tua presença, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.